Meus irmãos, nós estamos estudando Mateus e vamos estudar Mateus capítulo 3. Bom, imagine que aqui tenha um lençol branco, a noite escuro, as luzes apagadas e uma luz aqui atrás acesa. Então, por trás desse pano aqui pode passar Você não vai ver o rosto da pessoa, mas você vai saber pelo formato, o corpo, que é um homem, que é uma mulher, que é um galo, que é um elefante, um cachorro talvez, e até mesmo um ratinho, talvez você não vai saber. É um rato, mas eu não sei se é um hamster, um ratinho, um camundongo. As doutrinas são assim também, meus irmãos. Ninguém consegue ler a Bíblia totalmente aberto. Você e a palavra de Deus e tudo claro. Sempre tem um véu. Quando eu vou estudar, sempre tem um véu. Por isso, a importância de não apenas ler a Bíblia, mas orar. A revelação da palavra de Deus já está aqui, você não precisa fazer nada. Mas você precisa de um outro incentivo que é dado pelo Espírito Santo. Vocês sabem qual é o nome disso? Iluminação. Você precisa de iluminação do Espírito Santo. Essa iluminação que nós temos é do Espírito Santo, mas essa iluminação ela se junta com inteligência, conhecimento geral e também com a ajuda de outras pessoas. Você não consegue ler a Bíblia sem ter um conhecimento geral mínimo. Você precisa ter algum conhecimento geral. Por exemplo, quando a Bíblia fala de rio, você tem que imaginar na sua mente um rio. Se uma pessoa nunca viu um rio, fica difícil para ela. Por exemplo, na Bíblia aparece a palavra neve? Sim, algumas vezes aparece a palavra neve. Quando você lê, você consegue entender? Eu acho que sim. Mas você já teve a experiência de estar no meio da neve? Nem todos. Eu não tive. Mas por que eu consigo entender? Porque eu já vi fotos, já vi revistas, já vi na televisão, já vi filmes. Eu tenho um conhecimento geral que me diz o que é neve. Então, para a leitura da Bíblia, o corpo de doutrina da Bíblia, nós podemos ver, mas nós não podemos saber exatamente. Tem um lençol branco aqui, tem uma luz. Essa luz pode ser fraca, pode ser forte, a gente consegue ver o formato desse corpo e ter uma ideia. Agora, se esse tecido é muito grosso, ou se ele não for branco, vai ficando cada vez mais difícil de você ver. Então, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4:4, vocês lembram o que diz lá? O Deus deste século cegou-lhes o entendimento. Ele colocou um pano muito grosso. Algumas pessoas leem a Bíblia e não conseguem enxergar nada, porque ele não tem essa iluminação. Ele ainda não foi liberto para conseguir ver. Nós conseguimos ver um pouco melhor que eles, mas ainda nós temos dificuldade.
quando a nossa vida não é santa para Deus, esse pano vai escurecendo. Você lê a Bíblia, mas por causa dos seus pecados, por causa da falta de entrega a Jesus, falta de comunhão com Ele, às vezes algum pecado com uma pessoa, a sua visão começa a ficar fechada, turbada, começa a ficar embaçada, e você não consegue estudar bem a palavra de Deus. Não é curioso isso? A Bíblia, todo mundo conhece as letras que tem aqui, se é na sua língua, né? Você conhece as letras, você conhece as palavras, mas você precisa de um entendimento maior. Você precisa de algumas dicas a mais. Quando nós olhamos a pregação de João Batista, você consegue ver um corpo de doutrina. Alguns conseguem ver mais, outros conseguem ver menos e outros não conseguem ver nada. Mas no corpo de doutrina de João Batista é formado uma doutrina para a gente entender o que Deus quer de nós. Então, muitos corpos, tanto de animais quanto de pessoas, é composto de membros inferiores, membros superiores e cabeça. Assim? Muda um pouquinho aqui, um pouquinho ali para algumas pessoas e tal, mas essa é a base. Se você conseguir entender o corpo de doutrina de João Batista, do ensino dele, então vai te ajudar muito na sua vida. Aqui eu já quero dizer quais são os membros, qual é o tronco e qual é a cabeça desse ensino. Então aqui no capítulo 3 de Mateus, você vai encontrar o corpo de doutrina dividido assim. Ele fala de santidade. Você não consegue entender João Batista se você não compreender que ele está falando de santidade. Ele está falando também de arrependimento. Se você não entender o que é arrependimento, você não entende a mensagem de João Batista. E ele está falando também de batismo. Se você não compreender o que é batismo, você não consegue entender o que João Batista queria dizer. Meus irmãos, eu quero ajudá-los a enxergar esse corpo de doutrina: santidade, arrependimento e batismo. Eu não vou conseguir tirar esse lençol, esse obstáculo, porque isso aí é o Espírito Santo que vai dar para você. Talvez algumas pessoas consigam ver muito bem, muito melhor do que eu, muito melhor do que você, mas se a gente já conseguir ver a silhueta, aquela sombra, e a gente fala, isso é um elefante, isso é um galo, isso é um cachorro, isso é um homem, uma mulher, já ajuda bastante, né? Nós compreendemos um pouco da palavra de Deus. Então vamos ver esse corpo de doutrina de João Batista. Em primeiro lugar, vamos ver que ele pregava sobre santidade. Vamos entender um pouquinho sobre esse assunto. Versículo 1, Mateus 3:1. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: 2. Dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então parece que ele já está falando do arrependimento, né? Mas eu quero enfatizar mais a santidade, porque nós vamos ver algumas coisas aqui que levam a gente a pensar na santidade. Então João Batista naqueles dias, quais são os dias? Bom, em algum dia em que Jesus tinha 30 anos, e ele tinha 30 anos e 6 meses. João Batista era um pouquinho mais velho que Jesus. E ele estava ali naqueles dias pregando, e ele estava pregando num lugar onde parece que não tem tanta plateia, tanta audiência. Ele estava no deserto.
Mas quando se fala deserto, ali nessa região da Judéia, não é que é um lugar sem ninguém. Não, era um lugar onde pessoas passavam, mas não era urbanizado, como muitas cidades nossas, né? E ele não pregava para as árvores, para a areia, ele pregava para pessoas. E ao pregar para as pessoas, talvez uma passava aqui, outra passava ali, ele começava a falar. E pode ser que algumas pessoas tendo suas atividades, elas paravam. Tem um rapaz que eu gosto muito de ouvir as mensagens dele. Ele prega em praça pública, é na Inglaterra. Num lugar onde muitas pessoas já não querem mais saber de Deus. Ele pega uma escadinha, sabe essa escadinha de limpeza de 2 degraus, né? Ele pega uma escadinha daquela, e ele sobe para ficar um pouco mais alto de todo mundo, e ele começa a pregar o Evangelho. E ele prega sem medo. E ele leva algumas gravuras, alguns desenhos, e ele começa a falar para as pessoas, fazendo alguma ilustração. É um evangelista de rua, está sumindo os evangelistas de rua. Eu preguei poucas vezes na rua, mas eu digo para os irmãos, todas as vezes que eu preguei eu me senti tão bem. Mateus prega em Pouso Alegre. É Mateus mesmo que chama da Batista do Calvário? É, Mateus. Ele prega no farol onde a polícia fica ali. Que bom, joia. Entrega folheto todo sábado de manhã. E ainda a gente vê alguns pregadores, né? Lá em São Paulo, na Praça da Sé, a gente via alguns pregadores. Eu acho muito bonito, eu acho muito válido. Então as pessoas passavam por ali, talvez ele fizesse como os pregadores de rua que eu conheci. Ele começa a falar para ninguém. Ele começa a falar. Logo alguém começa a ficar ali ouvindo, e logo vai juntando pessoas. E tem algumas que não esperam terminar a mensagem, daí vem outro, é assim, pregador de rua é assim mesmo, mas não tem problema, ele não se desanima, ele vai pregando. E João Batista era um pregador do deserto, era um pregador de rua. E o pregador que era João Batista era um pregador ousado, era um pregador corajoso. Ele ficava medindo as palavras. Se eu vou ofender alguém, não vou ofender alguém, não, ele pregava o que era para ele pregar, porque ele era a voz do que clama no deserto. É ele que falava, aplanai o caminho, tira as montanhas. O que ele queria dizer com esse negócio de tirar as montanhas e aplanar o caminho? Tira os calombos da sua vida, tira aquilo que não presta da sua vida e faz veredas de justiça, faz um caminho aplanado. Isso nos fala de santidade. Meus irmãos, nós começamos a entregar um evangelho onde as pessoas precisam mudar de vida, já repararam? E as pessoas, elas podem vir e podem continuar com seus pecados, e a gente não quer ser legalista, então ela pergunta, eu vou precisar parar de fazer isso? E a gente fala, não, vai para a igreja, depois essas coisas vão com o tempo. João Batista tinha isso não. Primeiro que ele não estava pregando para quem não conhecia a palavra, ele pregava para pessoas que já conheciam a palavra, e ele pregava, arrependei-vos, muda a cabecinha de vocês, muda a cabeça, muda o pensamento de vocês, porque o reino, está próximo o reino dos céus. Mateus fala do reino dos céus e os outros falam de reino de Deus. Não precisa se preocupar muito com isso não, tá bom? O reino de Deus é no nosso coração. O reino dos céus é aquele que vai ser implantado aqui na terra. É o céu na terra. Esse aí ainda não veio, mas não tem problema. Você que creu em Jesus, você já crê no reino dos céus e você crê no reino de Deus também. E ele pregava isso. Arrependei-vos. Arrepender, meus irmãos, é mudar de mente.
Então você não pode simplesmente pregar o Evangelho e a pessoa falar, mas eu preciso mudar nisso. Se você entendeu o Evangelho, você tem que mudar sim. Você tem que mudar isso, porque é a palavra de Deus que diz. Agora eu não vou ficar dando lista aqui, né, do que tem que mudar ou não. Versículo 3, alguém pode ler? Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Bom, o que João Batista tem que fazer é ajudar Jesus, porque o caminho do Senhor é o caminho de Jesus. Ele tem que preparar o caminho de Jesus. O caminho está muito cheio de morro, muito cheio de sujeira. João Batista tem que aplainar, para quando Jesus vier, ele já encontrar tudo pronto. Ele encontrar um povo já sabendo como é esse novo pregador, que é Jesus. Então ele é essa voz que clama no deserto. João Batista não trabalhou para ele mesmo, ele trabalhou para aquele que viria depois dele. Ele até disse que maior é aquele que vem, ele é maior do que eu. João Batista era um homem santo, era um homem que se preocupava só em agradar a Deus. Ele não se preocupava em coisas muito luxuosas. Agora, talvez Deus não esteja falando isso com você, que você tem que deixar tudo que você tem e fazer igual João Batista. Talvez ele não esteja dizendo isso para você, mas nós estamos estudando a vida de João Batista. Deus mandou que ele fizesse assim e ele fez. Inclusive Jesus, ao falar dele, disse, quem vocês saíram para ver no deserto? Uma pessoa com vestes talares? Veste talar é veste bonita, veste chique. Não, pessoas assim vocês vão ver nos palácios. No deserto vocês vão ver outro tipo de pessoa. Vocês vão ver um homem que de todos os nascidos de mulher, de todos nascem de mulher, de todos os nascidos de mulher, não tem ninguém que é maior do que ele. Jesus falou de João Batista. Então foi um homem que sabia o que era santidade, entregar-se totalmente ao Senhor. Versículo 4, alguém pode ler? Usava João veste de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Assim que João vivia. Será que ele gostava de gafanhoto? Não sei. Eu não sei se ele gostava. Mas é o que ele tinha. Porque era muito mais fácil ele ter gafanhoto ali onde ele estava do que ele ter um hambúrguer. Então era gafanhoto que ele tinha. Então, para o que ele queria, para que ele precisava fazer, ele não podia ficar muito atrás de comida que ele gostava. Tinha que ser aquilo que tinha. Então ele fazia isso. Ele comia gafanhoto, dava aquela mordida e dava aquela estalada assim, né? Mas aí ele já misturava com mel e ficava assim bem cremoso e docinho. Gafanhoto era um inseto que podia comer, não o grilo, mas o gafanhoto podia comer. Era uma dieta dos judeus. E ele vestia como alguns profetas vestiam, mas tinha um profeta que era bem famoso, que vestia assim também. Qual era o profeta? Elias. Elias se vestia assim também, com pelos de camelo, cinto de couro, e por isso até Jesus falou que ele era o Elias que deveria vir. Então ele lembrava muito Elias, e até pela mensagem. Elias era um homem que pregava duro, pregava sério, pregou contra Acabe, contra Jezabel, e aqui o João Batista está pregando também para a salvação das pessoas, mas também contra as pessoas que não queriam mudar.
Nós temos muito medo de pregar contra as pessoas, já repararam? Nós sempre queremos pregar para as pessoas. Mas João Batista, ele pregava contra as pessoas. Mas espera aí, ele não amava as pessoas? Não, as pessoas têm que mudar de mente. Por isso que ele falava, arrependei-vos. Toda vez que você fala para alguém se arrepender, você está pregando contra ela, concorda? Por quê? Porque ela está errada. Exatamente, Felipe. Se você fala, você tem que mudar de mente, você está falando que ela tem uma mente errada, um pensamento errado. E toda vez que você fala para alguém que ela está errada, você está pregando contra a pessoa. E as pessoas não gostam disso. Mas João Batista sabia que ele tinha que pregar assim. Ele era santo, ele era separado por Deus para isso. Ele foi separado antes mesmo dele nascer. Versículo 5. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia, de todos os lugares em volta do Rio Jordão, iam ouvindo. Interessante como as pessoas vão, mesmo que aquele homem está pregando contra nós. Parece que todo mundo gosta de alguma coisa diferente. As pessoas enjoam, é verdade. Mas tudo que é diferente as pessoas querem ver, pelo menos por curiosidade. E elas estavam indo até onde João estava. Então, da Judéia até a circunvizinhança do Jordão, que era conhecido como Betábara, eram uns 12 quilômetros. Então não é tão pouco assim, né? Você ir de um lugar da sua cidade, aqueles que moravam na Judéia, ir até onde ele estava batizando e pregando, dava uns 12 quilômetros. Mas as pessoas queriam ir lá. Inclusive o Sinédrio, que eram os líderes da nação de Israel, o Sinédrio mandou alguns fiscais, mandou alguém para verificar o que ele estava pregando, para depois eles falarem para eles o que aquele homem que está ficando famoso, né? O que ele está pregando. E nós vemos os ensinos dele. O que ele pregava não era uma coisa muito fácil de ouvir, não. Eu acredito que muitas pessoas hoje, elas pregam coisas bonitas até. Elas pregam coisas que te deixam para cima, né? Se está desanimado, eles vêm com uma palavra assim de ânimo para você. Mas João Batista não tinha essa mensagem, não. A mensagem dele era para as pessoas mudarem de opinião. Ele não estava ali para melhorar a vida de ninguém, não, se elas não quisessem mudar. Versículo 6. Era um judeu que no Rio Jordão, confessando seus pecados. Isso quer dizer, então, irmão João Mendes, leu, né? Quer dizer que a mensagem dava certo. Ela era efetiva, ou seja, ela dava certo. Ele, mesmo pregando assim, vocês têm que mudar de mente, mesmo pregando, vocês têm pecados, vocês precisam mudar essa atitude de vocês, de incredulidade, de pecado, mesmo que as pessoas recebiam uma mensagem muito pesada, elas aceitavam. Então, você precisa tomar muito cuidado com as mensagens muito açucaradas para os pecadores. Eu sei, você tem que ser educado. Mas se você não falar o que eles precisam ouvir, que eles precisam se arrepender de seus pecados, talvez essas pessoas nunca vão ser inimigas de você. Mas talvez elas nunca serão amigas de Deus, porque elas nunca vão mudar de vida. E o João Batista pregava, e as pessoas se arrependiam, confessavam seus pecados e eram batizadas. E essa era a mensagem que ele precisava pregar. É muito importante isso, meus irmãos, porque os fariseus não estavam pregando isso.
eles vinham num ritmo em que só você ter nascido num lar judeu, ser um filho de Abraão, já estava tudo bem. Será que não tem pessoas assim também? Só o fato delas terem nascido num lar onde os pais já amam a Deus, já creem em Deus, elas já não se sentem bem? E elas têm aquela vida tranquila, sossegada, uma falsa segurança. Por isso, nessa igreja, nós precisamos falar para as crianças: você precisa crer em Jesus, senão você vai para o inferno. Papai e a mamãe vai para o céu, mas você vai para o inferno. Vamos pregar assim para as crianças? Tá bom, você escolhe o seu jeito aí para não ficar ninguém traumatizado, tá? Mas é importante que todas as pessoas que vêm na igreja, elas saibam que elas não vão para o céu só porque elas estão vindo à igreja sempre. Elas precisam saber que elas precisam se arrepender, confessar seus pecados e serem batizadas. Bom, não vou falar de batismo agora, mas ser batizado sim. Não para salvação, mas é porque quando a pessoa já conhece a mensagem, diz que crê e não é batizado, eu tenho todo o direito de duvidar da salvação dela. Porque o batismo é a ordem de Jesus. Não é só a ordem de Jesus, é o exemplo que Jesus deu. Você acha que Jesus precisava ser batizado? Jesus não precisava ser batizado. Então, quando alguém ouve a mensagem e não quer ser batizado, ela está dizendo: eu sou melhor do que Jesus. Porque Jesus foi batizado sem precisar. E você que precisa não é batizado, então isso é arrogância. É querer ser mais do que Jesus. Então aqui foi até o versículo 6, né? João Batista foi um homem santo. Um homem que pregava a palavra de Deus. Um homem que vivia uma vida santa diante de Deus. Será que ele não gostava de um cordeiro com pão sírio, com creme de hortelã? Será que ele não gostava dessas coisas? Eu acho que ele gostava. Mas por que ele não comia essas coisas? Porque a ordem de Deus para ele era maior do que a comida. Então ele foi para o deserto e viveu dessa maneira simples, porque ele amava o Senhor. Agora ele tinha uma vida também que ele não podia comer uva, não podia tomar vinho, que era comum. Mas ele não podia, porque os pais dele já o consagraram para isso, Deus já mandou. Mas outras coisas ele podia. Mas ele fez isso por amor às pessoas, por amor a Deus. Ele queria se separar totalmente para viver só essa vida. E como naquela época era tudo mais difícil, era essa vida que ele vivia. Então isso nos fala de santidade. Nós não vamos muito mais além disso aqui, vamos só ficar aqui. Mas a santidade, meus irmãos, é muito importante para a nossa vida. Sem santidade, você não pode falar de Deus para as pessoas. É claro que há pessoas que não são santas e falam de Deus. E Deus pode até usar as palavras dela. Mas não é recomendado que uma pessoa que não seja santa, separada, que se separa de Deus, fale do amor de Deus. Você não deve evangelizar as pessoas se você não tem uma vida para Deus. Se você tem vivido com pecados escondidos, você não deve evangelizar. Você não deve também aconselhar pessoas para andar nos caminhos de Deus se você está vivendo uma vida dupla, uma vida que não glorifica a Deus. Eu não estou colocando regra nenhuma,
Estou só dizendo que Deus quer usar vidas santas. Agora, se qualquer pessoa com uma vida torta quiser falar de Deus, pode falar. Mas é muito perigoso quando você não tem uma vida santa, você começar a falar coisas santas, porque aquilo pode vir contra você, e aquilo pode ser um juízo contra a sua vida. Tem um hino que diz: queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder. Ou seja, a vida de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo pode transformar você. Nós somos falhos, todos nós, mas nós precisamos buscar uma vida de santidade. O que é o mínimo de santidade que se pensa de um crente? Por exemplo, se você não crê em Deus e que Ele responde às orações, você não deveria orar. Agora eu sei que é difícil, né? Se alguém fala, pode orar? Não, eu não vou orar. Porque eu não acredito que Deus responde a oração. Mas se você não acredita que Deus responde a oração, você não deve orar, porque as suas orações podem vir contra você. Porque a palavra de Deus diz que aquele que ora deve crer em duas coisas. Primeiro, que Deus existe, e segundo, que Ele se torna o galardoador daqueles que o buscam, ou seja, aquele que responde a oração. Eu creio que Deus responde a oração. Se você não crer nisso, você não deve orar. Então se você não anda com Deus, você não deve evangelizar. Se você não crê que Deus responde a oração, você não deve orar. E se você não crê no cuidado de Deus, você não pode cantar. O que você pode fazer? Nada. Se você não anda com Deus, você não pode fazer nada. Você não deveria fazer. Aí a gente vai ficar desanimado, então eu não posso fazer nada? Não, o que a gente pode fazer? Alguém pode me ajudar? Arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados, confesse a Deus e mude de vida. Aí você pode fazer tudo isso e Deus vai te usar grandemente, poderosamente. Ele faz isso. Há pessoas que ficam muito desanimadas porque não vem nada acontecendo. Eu não vejo Deus responder oração, eu não sinto bem. Então talvez a sua vida precisa de um arrependimento, porque se não houver esse arrependimento, você não está no caminho de santidade. Tá bom, meus irmãos? Estou tentando tirar aquele lençol, né? Para a gente ver um pouquinho melhor, mas eu não vou conseguir tirar lençol nenhum. A palavra de Deus pode mostrar para você melhor o seu caminho. A nossa santidade, ela é posicional. O que é uma santidade posicional? É uma posição que você tem. Você está num status, numa posição de santo. Por exemplo, quando Paulo escreveu para a igreja de Corinto, o que ele falou para eles? Vocês lembram? Aos santos. Eles eram santos assim na prática? Não, é longe disso. Mas posicionalmente, todo crente é santo, porque ele já é separado do mundo. Através da salvação em Cristo Jesus, ele já foi separado. Agora existe uma santificação que é prática. Você começa a buscar mais a Deus, a palavra dele, a orar, a se afastar de pessoas que são erradas para a sua amizade. Você começa a deixar de fazer coisas que desagradam a Deus. Isso é prática. Isso é difícil, mas o Espírito Santo te ajuda. Isso é prática. E tem uma santificação que é futura. Quando você partir desse mundo, você não precisa mais se preocupar, porque você vai ter a santidade por toda a eternidade. Você não vai pecar mais. Mas até lá você precisa praticar essa santidade.
Santo você já é, separado por Deus. Agora tem que fazer isso na prática. Praticar. E futuramente Deus vai te ajudar, ou Deus vai te dar essa premiação de sair de você a velha natureza que te faz pecar. Aí você vai ser santo por toda a eternidade para Deus. Tá bem? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Essa é uma parte do corpo da doutrina de João Batista, santidade. Em outra oportunidade, se Deus nos ajudar, nós vamos falar sobre mais duas partes desse corpo de doutrina, que é o arrependimento e o batismo. Bom, vamos orar, porque Deus pode alcançar várias pessoas com essa mensagem, né? Nosso Deus, agradecemos porque nós temos a Tua Palavra, nós não entendemos completamente, mas o Senhor vai nos desvendando o ensinamento. Obrigado porque a vida de santidade de João Batista nos incentiva a sermos santos para o Senhor também. Agradecemos porque em Cristo Jesus todos já somos santos, mas queremos praticar essa santidade no dia a dia, até um dia nós nos encontrarmos com o Senhor e com a certeza de que não vamos mais pecar. Agradecemos por essa palavra que é Tua, em nome de Jesus. Amém.